Engane-se quem pensa que essa seria a única e última tragédia que aconteceria nessas terras. Ela olhou assim, ela estava com um osso na mão. Um osso de pessoa. Ele entra num quarto, num daqueles quartos anexados em 1918, e tira a própria vida com um tiro na boca. Não vai ser à meia-noite, não vai ser 1h, vai ser quase amanhecendo o dia, por volta das 2h30, 3h da manhã. Antes de mais nada, eu queria contar um pouquinho do porquê a gente escolheu esse para ser o tema do nosso vídeo. Nós já passamos outras 2 noites na casa, e nas outras 2 vezes nós tivemos muito medo, porque o clima ali era muito pesado, muito tenso. E como a casa sempre foi da minha família, eu sempre soube que existiam muitas histórias envolvendo aquele local. Então, quando foi proposto que a gente produzisse um vídeo com um tema livre, a gente achou que seria o momento perfeito para pegar e fazer esse projeto buscando e contando essas histórias que englobam essa casa que já tem mais de um século de existência. Para a gente entender um pouquinho da história da casa, a gente precisa voltar lá para o final do século XIX, quando o governo brasileiro começa a financiar um projeto de imigração de pessoas provindas da Europa para estar povoando e desenvolvendo essas regiões que até então eram inabitadas. Nessa leva vem muitos italianos, principalmente ali em 1875. Esses italianos, quando chegam até aqui, ganham um pedaço de terra. E esse pedaço de terra, que é onde fica hoje a casa, foi destinado para a família Bordin, que era a família da minha bisavó. Minha bisavó, então, se casa com meu bisavô, que aí sim era da família Valandro, que é quando as terras começam a passar a pertencer à família Valandro, e eles têm vários filhos. Na hora de dividir as terras, esse pedaço em específico ficou com o irmão do meu avô. E meu avô ficou com um pedaço de terra mais no interior do município. Eles então fazem um negócio, resolvem fazer uma troca. O meu avô pega esse pedaço de terra que ficava entre Santo Antônio do Canaã e Santa Teresa, e meu tio-avô fica com esse pedaço que ficava no interior do município. E é então que essas terras chegam até hoje às mãos do meu pai. Há 103 anos atrás, no ano de 1918, a casa passa por uma grande reforma onde são anexados 2 quartos a ela. Até então ela era composta por uma sala, 2 quartos, cozinha e banheiro. Nesse ano então são anexados outros 2 quartos, e um desses quartos é extremamente importante para a história da casa. Nos primeiros anos da casa, acontece uma enchente muito grande mesmo, que acaba derrubando um poste dentro do rio. A assistência, então, é chamada para pegar e retirar esse poste, porém um dos técnicos acaba ficando preso entre os fios. Porém, engane-se quem pensa que essa seria a única e última tragédia que aconteceria nessas terras. Que nem só desses acontecimentos que a casa ficou marcada. Eram dados lá grandes festas, grandes bailes, realmente eram coisas grandiosas que atraíam pessoas de toda a região até lá. Eu tinha assim 17 anos na época. Aí nós éramos convidados para o baile na casa do seu avô. E o baile não podia beber, mas a gente levava cachaça e botava na bananeira. Nos intervalos a gente ia lá beber, né? Escondido. E o baile era assim, era sanfona, e era o baile do chapéu. Aí era vários casais dançando, né? E o chapéu rodando. Então,
Por exemplo, eu estava sozinho, começava o chapéu comigo, né? Aí eu botava na cabeça de um cavaleiro, pegava a dama dele e saía dançando. Aí o cavaleiro pegava o chapéu, ficava assim fantasiando, escolhendo a dama, né? E botava na cabeça dela. E era assim a noite toda. A noite toda. Aí de vez em quando, no intervalo, a gente ia lá fora e tomava uma cachaça. E nesse baile, quando era meia-noite, a sua avó, sua tia Lúcia, né? Botava mesa assim, mas primeiro eram as mulheres, era biscoito, era gengibira, vinho também, mas vinho acho que eles até faziam. Aí pronto, aí as mulheres tomavam café, aí elas se retiravam, porque o café era separado do salão. Aí elas iam pro salão, os homens vinham para tomar café. Tomava café, batia um papo, depois o baile começava. E até o dia amanhecer. Não tinha esse negócio de beijar, de agarrar, não tinha nada disso. Era com todo respeito, Erivelto. Muito bom, me dá até saudade. Agora sim que a gente entra de vez na história do nosso vídeo. Antes de mais nada, é muito importante a gente contextualizar. Até o final do século passado, existia muito misticismo, muita crendice. O que hoje a gente chama de folclore, eles realmente acreditavam que existia. Então se hoje eu chego pra você e falo da cuca ou do curupira e a gente acha muito mais cômico do que aterrorizante, para as pessoas que viviam naquela época não tinha nada engraçado nessas coisas. Então, mais uma vez, mesmo que a gente não acredite, é muito importante que a gente respeite a opinião dessas pessoas que acreditam nesses seres mitológicos. Outra coisa, tinha lendas assim, né? Eu tinha uma tia do meu pai que era parteira. Ela que, assim, que fazia o parto, todo mundo aqui, todo mundo. Ela era chamada para longe de madrugada, levantava e ia. E uma vez ela foi lá para Corro Seco. Era véspera de finados. Ela foi lá para Corro Seco. Aí vinha uma procissão. Ela falou assim, ué, uma procissão uma hora dessa? Chega, tá toda arrepiada. Aí ela encostou assim para a procissão passar. Uma pessoa da procissão veio e entregou uma vela a ela. Aí ela segurou a vela, né? Esperando a procissão passar, todo mundo com vela na mão, que estava passando. Aí a procissão passou, aí ela ia continuar a viagem, que ela olhou assim, ela estava com um osso na mão. Um osso de pessoa na mão. Depois então que ela foi saber que os defuntos, na véspera de finado, eles fazem a procissão, né? E aí ela encontrou essa procissão. Outra coisa. Meu pai, eles comentavam muito assim de coisa antiga que aparecia, eles viam aquela época. Aparecia, eles acreditavam assim, o homem que tinha 7 filhas, eles viravam lobisomem na quaresma. Eles viravam cachorro, eles viravam urso e ficavam urrando. Mas todo mundo sabia que era ele, porque ele tinha 7 filhas. E acontecia que tinha um senhor lá em cima que tinha 7 filhas. Aí eles falavam, nossa senhora, vai virar lobisomem. Então eles acreditavam muito em lobisomem. Meu pai era rapaz ainda, estava numa porteira com os cunhados, assim, os vizinhos, né, que eram tudo famílias italianas. Aí eles comentavam, ai, não acredito. Eu não acredito em lobisomem. Tinha uns mais corajosos, né, que ficavam falando, não acredito em lobisomem. Aí, meu filho, eles discutindo isso, apareceu uma mula sem cabeça, passou pertinho deles e fedendo a enxofre. Olha, cada um pegou o caminho de casa, mas correndo mesmo. Meu pai chegou em casa, a esquadra arrebentou a porta para entrar. Aí minha avó, o que você viu? Ah, eu vi a mula sem cabeça. Nossa senhora, custou com a mão, meu pai. O cabelo da cabeça dele estava arrepiado de medo, né? Histórias, né? Eu mesmo, quando eu era criança, eu tinha o quê? Uns 13 anos. Eu era inocente, eu não sabia nem que neném vinha da barriga da mãe. Eu gritava para o avião trazer neném para a mamãe.
com 12 anos de idade, sinceramente. Aí, eu fui levar comida pro Tijuaninho, lá em Corvo Seco, mas tinha que passar numa mata fechada, né? Aí eu vi que vinha uma pessoa pisando atrás de mim. Eu falei, não tinha ninguém, né? Aí eu olhava assim, não via nada. Eu falei, não, mas eu vou pegar. Quero ver quem é que tá atrás de mim, né? Eu todo arrepiado eu ficava da época. Aí, menino, quando que eu olho assim, eu vejo Saci Pererê. Isso foi comigo, eu não tô mentindo, que eu não conto mentira. Aí eu falei, né, você tá aí, né? Atrás da árvore. E eu, corajoso, fui lá ver. Mas cheguei lá e não tava mais. Aí tinha um cuspe branquinho no chão. Eu botei o dedo no cuspe, o cuspe tava quente. Eu acredito em Saci Pererê até hoje, viu? Acredito, porque eu vi o Saci Pererê. Que outra coisa eu quero falar? O homem, ele fazia mal, ele tinha filhas e ele fazia mal às filhas. Meu filho, esse homem, acho que o diabo tomou conta dele. Quando que ele morreu, o caixão dele, naquela época, ficava na sala do morto, né? Todo mundo velando. Então, quando fecharam o caixão, que foram carregar o caixão, deu um estalo na casa, a parede rachou. E o caixão ficou levinho. O diabo levou ele com o corpo e tudo. Não abriram mais o caixão. Ah não, o diabo levou, deixa. Enterraram só o caixão. Depois de entender todo esse misticismo, a gente precisa saber que no dia 4 de novembro de 1988, 2 dias depois do dia de finados, acontece o evento que marcaria a história da casa. Meu tio, ele tinha problemas familiares, ele tinha acabado de separar, ele tinha problemas com álcool, e nesse dia, por volta das 4 da tarde, após uma discussão, ele entra num daqueles quartos anexados em 1918, e tira a própria vida com um tiro na boca. Para tentar entender o que aconteceu, eu entrevistei a ex-mulher, a filha e as irmãs desse meu tio. Nenhuma delas quis aparecer no vídeo, porém elas me autorizaram a estar utilizando o material coletado. É muito interessante que existem duas visões totalmente diferentes sobre ele. Enquanto uma o representa como uma pessoa agressiva, opressora, abusiva e que chegava até mesmo a realizar ameaças, outra o mostra como uma pessoa extremamente trabalhadora e que tinha um amor incondicional pelos seus filhos. É muito importante dizer também que a gente não está aqui para fazer juízo de valor e dizer qual é a versão certa e qual é a versão errada. São apenas fatos que são importantes para a gente tentar entender o que aconteceu naquele fatídico dia 4 de novembro. Com os relatos que eu coletei, eu consegui montar mais ou menos uma linha do tempo do que teria acontecido naquele dia. Meu tio, logo pela manhã, veio até Patrimônio para conversar com a ex-mulher e tentar se reconciliar. Um fato curioso que ela me relatou é que normalmente quando ele vinha até ela, eles acabavam discutindo. Mas nesse dia, especificamente, eles não brigaram. Mesmo assim, ela disse que precisava de mais um tempo para tentar digerir tudo que ele tinha feito e decidir se eles voltariam ou não. Depois de sair de lá, ainda que em Patrimônio, ele passa num bar e pede uma dose de cachaça. E ele diz pro atendente que aquela seria a última dose de cachaça que ele tomaria na vida dele. Saindo do bar, ele dá uma rápida passada no cemitério e depois vai até a casa de um homem pegar umas sementes a pedido da minha avó. Depois de já ter feito tudo o que ele precisava fazer, ele retorna para o sítio onde ficava a casa. Nesse dia, meu pai e minha avó estavam na roça plantando milho e em casa estava minha mãe cuidando da minha irmã, que na época tinha apenas 8 meses de vida, e do meu avô, que havia quebrado a perna há pouco tempo. Quando meu tio chega em casa, a primeira coisa que ele faz é ir até onde estava meu pai e a minha avó para deixar as sementes. Nesse dia, estava chovendo, então minha avó pede para que ele retorne para casa para acabar não se machucando. Então ela diz para ele retornar até lá, tomar um banho e depois disso almoçar.
Chegando em casa, a primeira coisa que meu tio faz é ir até o quarto dos meus avós e pegar a espingarda, alegando que iria matar algum bicho onde estava sendo plantado milho. Meu avô, vendo aquilo, pede para que ele não vá, justamente por estar chovendo, e pede para que ele siga o que a minha avó tinha recomendado, que era ele descansar, tomar um banho e depois disso almoçar. Quando meu tio entra no banho, meu avô, já suspeitando que poderia acontecer algo, vai até o quarto, retira a munição da espingarda e guarda. Depois disso, ele retorna para o local onde estava. Meu tio termina o banho, se veste e almoça. Depois disso, ele entra novamente no quarto dos meus avós e se tranca. Meu avô, acredito eu, não deve ter se preocupado tanto pelo fato de ter tirado a munição da arma. Porém, pouco tempo depois, todos escutam o barulho do disparo. Meu tio havia se sentado na cama onde minha avó dormia, colocado a espingarda entre as pernas e com o próprio pé disparado o gatilho. O tiro atingiu em cheio a sua cabeça, então, infelizmente, não havia nada que pudesse ser feito. Meu tio estava morto. Mesmo com todas as diferenças e divergências entre as versões que eu escutei, algo é unanimidade. O motivo por ele ter feito isso era o alcoolismo junto de um quadro de depressão que ele havia desenvolvido após ter terminado o casamento. As ações aqui são 9h50 do sábado, dia 26. A gente veio aqui pela manhãzinha para fazer umas gravações com o drone. Porém, simplesmente não pega sinal dentro do quarto. Simplesmente não pega sinal. Do lado, a gente fez uns testes, a gente fez umas gravações fora do quarto. Porém, quando a gente veio gravar aqui dentro, o drone simplesmente para porque o sinal meio que tem um bloqueio quando entra aqui dentro. Mesmo sabendo de todas essas histórias que aconteciam e envolviam a região, a gente decidiu montar uma equipe para estar indo passar uma noite na casa, mesmo sabendo de tudo que tinha acontecido lá, e contar as nossas impressões. Então daqui pra frente vocês vão ver como foi a nossa experiência passando uma noite na casa, já sabendo de tudo que tinha acontecido ali. Agora são 6 horas, né? A gente tá aqui fazendo nosso janta, um anilzinho que tá frio de rachar. Então enquanto a nossa fogueira não ficar pronta, a gente tá aqui fazendo uma sopinha bem quentinha pra comer agora à noite. Falando um pouco sobre essa parte da noite pra vocês, a gente terminou ali de fazer o nosso anheline, acendemos a nossa fogueira, jantamos, os meninos levaram violão, tocaram, cantaram, a gente ficou um bom tempo ali fora resenhando e depois disso a gente entra dentro da casa. Nós não registramos essa parte porque não aconteceu nada demais, a gente só ficou ali conversando na maioria do tempo e depois assistimos um filme. Por serem coisas simples e que a gente achou que não precisava registrar, a gente não gravou nada dessa parte, mas única e exclusivamente por conta disso mesmo. Não tinha acontecido nada muito estranho, muito absurdo na noite que a gente passou lá. Porém, no dia seguinte, Luciana, mãe da Yasmin, nos convidou para estar indo almoçar na casa dela. E a gente foi. Chegando lá, ela nos contou uma história. Meu nome é Luciana, sou mãe da Yasmin e um pouquinho mãe desses meninos também, porque eu me sinto um pouquinho mãe, que vira e mexe a gente tá junto. Na primeira vez que a Yasmin foi acampar com eles, eu e meu marido até a gente combinou de ir uma certa hora ir lá dar um susto, mas como estava chovendo muito, a gente não quis ir. Aí na segunda vez a gente só levou eles lá na casa e voltamos. Mas nesse dia eu entrei e vi onde eles iam dormir, os colchões onde ele estava. E a casa é bem grande, né? E nas laterais da sala tem os quartos. E nenhum dos quartos foi onde uma pessoa
tirou a vida dela. Como eu sei da história, ao entrar na casa eu não me senti muito bem. Mas, né, acabou, vim embora, os meninos ficaram, foi tudo bem. E assim, eles curtiram a noite deles no acampamento. Nessa última vez agora que eles foram acampar, que eles me disseram que iam fazer, né, um trabalho de escola, que iriam, né, entrar no quarto onde essa pessoa tirou a vida, que ia contar as histórias, né, e tudo mais, eu já fiquei meio que assim. Eu deixei a Yasmin ir e no dia do acampamento algo me dizia, alguma coisa assim na minha cabeça passava que poderia acontecer alguma coisa. Não sei, tive essa sensação e até comentei com o Camilo, com os meninos, que era para cuidar da Yasmin para mim, porque eu sei que ela é meio medrosa e que se acontecesse alguma coisa, não sei qual seria a reação dela. Mas algo me dizia assim, não vai ser à meia-noite, não vai ser 1h, vai ser quase amanhecendo o dia, por volta das 2h30, 3h da manhã. Aí eu fiquei com isso na minha cabeça e não falei nada com ninguém deles. Fizeram o acampamento, lá passaram a noite, mas parece que realmente às 2h30, 3h da manhã, um dos meninos estava acordado ainda, escutou algo que pisava em volta da casa. Algo, não sei dizer o que é, mas eu senti que eles receberiam algo na casa. Não sei o que, mas que ia ter alguma coisa estranha lá, sei lá. É assim, sei lá, não sei explicar. Claramente vai parecer que é mentira. Claramente vai parecer que a gente tá inventando isso pra gerar alguma história pro vídeo, mas eu dou a minha palavra de que eu ouvi muito bem o que aconteceu. Nós tínhamos ficado de fazer umas gravações às 3h. Por que às 3h? Por toda essa crença popular de que existe o horário mais propício de acontecer algo. Então a gente decidiu que a gente faria essas gravações nesse horário. Nós fomos dormir aproximadamente às 2h e eu fiquei responsável por acordar todo mundo para estar fazendo essas gravações. Quando deu 2h40 e o meu celular despertou, eu acordei e aí tava muito frio, realmente tava muito frio. Devia estar fazendo ali seus 12, 10 graus. Então eu decidi que eu não ia acordar ninguém para fazer aquelas gravações e a gente ia deixar para fazer aquilo no outro dia cedinho, logo pela manhã. Quando eu decido isso, que eu deito de novo para dormir, eu ouço claramente o que seria uma pessoa andando do lado de fora, logo embaixo de onde nós estávamos. Importante também pontuar que ninguém tinha conhecimento dessa história até o dia seguinte. Quando aconteceu, ninguém que estava ali sabia do que a Luciana tinha sentido, do que ela achou que iria vir a acontecer. Tanto que quando isso acontece, eu não conto pra ninguém. Eu opto por deixar aquilo guardado só comigo. Eu não falo com nenhuma das pessoas que estavam ali. Até mesmo pra não gerar um medo, não gerar um tumulto. Eu decido que eu não iria contar para ninguém. Porém, no dia seguinte, quando ela conta que ela tinha sentido o que ia acontecer e bate justamente com o que tinha acontecido, aí eu achei necessário contar pra todo mundo. Inclusive colocar aqui porque foi uma experiência que aconteceu conosco. Por questões de logística e organização, nós não conseguimos estar gravando os vídeos que tinham sido programados para serem feitos à noite e na manhã do dia seguinte. Para essa parte do vídeo não ficar vaga, eu entrei em contato com as pessoas que foram até lá e pedi que elas gravassem pequenos vídeos contando como foram suas experiências passando um dia na casa. O interessante desses relatos é que eles são muito variados. Você tem pessoas que ficaram com muito medo, você tem pessoas céticas, pessoas que acharam uma experiência maravilhosa e tem também alguns outros relatos de coisas que aconteceram na casa. Fiquem com esses vídeos. Bom, em questão do tempo, eu não achei que era muito frio, mas foi de boa aguentar, entendeu? Também não tava muito calor. E sobre alguns acontecimentos de lá, tipo pedra no telhado, porta abrindo, não sei, eu não
vi nada na verdade, então eu não sei se aconteceu ou se isso de verdade. Mas, tipo, eu, Camilo, não acredito, entendeu? A experiência de passar na casa, apesar de ter sido assustadora pra mim, que sou bem medrosa, foi bem legal, que a gente estava em amigos e de manhã eu fui a primeira a acordar de todos e eu não acordei eles em seguida. Eu fiquei um tempo acordada sozinha e eu escutei uns barulhos de pedrinha no telhado. Se foi pedrinha, eu não sei o que foi, mas fica aí, né? Eu achei tranquilo passar a noite lá. Mas, querendo ou não, fica um clima meio pesado, né? Pois a casa já é antiga e tal. E aconteceu um suicídio também, bem do lado onde que estávamos dormindo. A minha experiência foi super tranquila. É claro que a gente sempre fica um pouco apreensivo justamente pela história que aquele lugar carrega. Fora isso, foi tudo bem. A gente, inclusive, se divertiu bastante enquanto estava gravando. Principalmente pelo fato da gente estar entre amigos, então a gente acaba conseguindo fazer a situação ficar divertida, ficar engraçada. Então foi uma experiência muito legal e eu gostei bastante. E aí, então, tô aqui pra falar sobre a noite que a gente passou lá naquela casa. Então, de início de tarde, quando a gente chegou, foi bem tranquilo. A gente fez bastante coisa, a gente conseguiu se divertir, não tinha nada com o que se preocupar. Já de noite a gente passou um pouquinho de medo, porque a gente escutava alguns barulhos estranhos no teto, ao redor da casa. E também tem a história lá que envolve um suicídio na casa e a gente fica com um pouco de medo, porque a gente dorme ao lado desse quarto, né? Mas foi uma experiência muito legal, eu gostei de passar lá. Senti um pouco de medo, é claro, mas iria outra vez tranquilamente. É só isso. O acampamento foi bem divertido, a gente fez bastante coisa juntos. Quando caiu a noite, o Eduardo sempre conta histórias pra gente dormir. E isso dá um pouquinho de medo às vezes, mas a gente releva porque estamos todo mundo, né, junto. Mas dá um pouquinho de medo quando a gente ouve alguns barulhos que a gente não sabe muito bem a procedência deles. A gente fica um pouco em dúvida do que tá acontecendo, porque, né, o quarto do lado que a gente tava hospedado, aconteceu coisas ruins no passado e isso é um pouco preocupante quando se trata de jovens numa casa abandonada onde ocorreu um suicídio. É isso aí. Eu vim aqui para falar sobre a experiência, né, que eu tive na casa enquanto fazia o trabalho de artes. Assim, você fica meio apreensivo e muito tenso naquela casa em alguns momentos, quando você para pensar direito que uma pessoa se matou no quarto ao lado, né, e você tá bem perto ali da onde aconteceu aquilo. E o clima, assim, o estado da casa também ajuda, né, contribui para criar esse clima na casa. E a experiência em si foi muito interessante, né? Porque tem muita história que não é mostrada pra gente. Então, no dia do desenvolvimento do nosso trabalho, da parte da manhã até a parte da noite, tinha acontecido tudo como a gente tinha planejado, tudo como a gente esperava. Porém, na parte da madrugada, umas 3 horas da manhã, aconteceram alguns eventos que eu não esperava e acredito que todos não esperavam. Parecia que tinha alguém ao lado de fora da casa, né? Era barulho como se folhas fossem amassando, alguém fosse pisando nas folhas. E também parecia que alguém estava tacando pedra no telhado. O telhado estava fazendo muitos barulhos também. Mas essa eu acho que nem foi a parte que causou tanto medo em todos, pois eu fiquei com bastante medo de dormir ao lado de um quarto onde houve um suicídio. Acho que isso causou medo em todo mundo do trabalho. Eu queria agradecer a todos que ajudaram a finalizar esse trabalho e dizer que foi uma experiência muito legal. Gostei muito de ter feito esse trabalho. Foi a terceira vez que nós fomos acampar, sempre foi muito tranquilo, a gente sentia, isso é óbvio, um pouquinho de medo por conta das histórias do local, histórias que o Eduardo contava pra gente. Mas assim, eu acredito que dessa última vez foi onde todo mundo sentiu um pouquinho de medo a mais que das outras vezes,
por conta a gente estar focando muito no quarto, a gente ter escutado mais histórias sobre o local e também a gente ter escutado algumas coisas à noite e depois a gente ter compartilhado essas coisas que a gente escutou ou ouviu e tentar juntar, ligar elas. Então eu acredito que essa última vez foi onde a gente sentiu mais medo. Na minha experiência, eu sou uma pessoa que eu sou muito medrosa quanto a essas coisas quando eu estou sozinho. Então se fosse pra eu passar a noite lá sozinho, provavelmente eu não iria, porque eu teria muito medo. Porém, quando eu estou em grupo, eu fico um pouco mais tranquilo quanto a essas situações. E também, junto ao fato de a gente já ter ido até lá em outras 2 situações, eu não fiquei com tanto medo. Mesmo tendo acontecendo essa história que eu relatei, a gente só ficou sabendo de tudo no dia seguinte. Então, no momento em si, como eu não sabia daquilo, não fiquei com tanto medo, foi tranquilo, foi super relaxante, inclusive, deu pra descansar bastante, foi um final de semana legal. Porém, depois, quando a gente ficou sabendo da história, aí sim deu um tiquinho de medo. Eu tô vindo aqui após o término das gravações, que foi ontem, para estar relatando uma atualização em tudo que aconteceu. Ontem, depois que a gente terminou as gravações, a Luciana nos convidou para estar indo até a casa dela jantar. E a gente saiu mais ou menos às 7 horas. Aí fui buscar os meninos no domingo, chamei eles para almoçar, vieram aqui em casa. Na segunda-feira me deu vontade de chamar para jantar, vieram jantar, me apresentaram o trabalho que eles estão fazendo. A gente ficou sentado, né, conversando, vendo os vídeos e tal. E começamos a falar sobre o que tinha acontecido. Beleza. E por volta das 10 a gente veio embora e ela nos trouxe. Quando nós chegamos até aqui, ela pegou e parou o carro numa pracinha em frente aqui à minha casa para que a gente saltasse. Fui levar os meninos para casa, né? E um certo lugar da rua dos meninos, não tinha ninguém na rua. Quando eu parei o carro para eles descer. Quando ela para o carro, um homem entra no meio de umas árvores à frente, mais próxima à casa do Camilo e da Ana Carla, entra no meio dessas árvores e se esconde no meio das sombras. Quando isso acontece, eu falo, Luciana, leva os meninos até a casa deles, porque tem esse homem, vai saber quais as intenções que ele tem e tal. E ela leva eles até lá. A gente viu um homem entrando em meio às árvores, onde é um muro, entrando no meio das árvores assim. É somente uma pessoa que diz não acreditar que não viu. O restante todo mundo viu. Só que aí que tá o problema. Quando eles passam no local, não tinha ninguém. Pois eu passei de carro devagar pra gente observar se tinha alguém. E não tinha ninguém no local. E aí? É mais ou menos aqui nessa região que ontem à noite foi quando a gente viu esse homem todo de preto entrando na escuridão. Aqui a gente até tem um poste, porém de noite, devido às árvores, essa região aqui fica toda escura mesmo. E quando a gente chegou por volta das 10 horas, esse homem estava mais ou menos aqui na esquina. E ele entra aqui no meio e depois ninguém mais vê ele. E assim o nosso trabalho vai chegando ao final. Eu sei que existem muitas histórias que a gente não colocou aqui, mas quem sabe um dia não tem uma parte 2 contando essas histórias que precisaram ser deixadas para trás. Por fim, eu queria deixar uma pequena reflexãozinha para vocês. É muito curioso perceber como existem histórias do nosso município que simplesmente estão sendo esquecidas. Como existem histórias próximas a nós que a gente nem sequer conhece. Se algo não for feito o mais rápido possível, em pouco tempo, essas histórias vão acabar caindo no esquecimento. Pensando nisso, eu queria dizer que esse pode ser o primeiro de uma série de vídeos relembrando essas histórias do nosso município. Mas isso é tudo que eu posso dizer por enquanto. Aguardem as cenas dos próximos capítulos. Muito obrigado.